E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo e hoje vamos começar com a data. Hoje é 3 do mês 7 de 2026. Hoje é uma sexta-feira. Vamos ver Êxodo 14 e o versículo 11, que está escrito assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Agradecendo a Deus pela presença dele, porque sem ele não tem como a gente sair de nada, amém? Nós oramos e Deus ele age com a resposta de acordo com a vontade dele. Nós precisamos e dependemos de Jesus para tudo. E aqui nós vamos colocar que as coisas estavam em transição, né? Eles saíram do Egito, estavam no deserto em transição para a terra prometida. E você também está em transição, e possa ser que você não tenha alcançado todas as promessas, mas caso você tenha alcançado promessas, você está em transição também espiritual, transição para receber dons, transição para receber uma mentalidade nova. Precisamos sempre estar renovando a nossa mente. A gente não pode aceitar qualquer coisa, né? Deus, ele sempre tem coisas novas para as nossas vidas, amém? Não podemos ser acomodados. Quando a gente vê que nós estamos com as promessas concluídas nas nossas vidas, Deus nos usa para outras pessoas. Então que você venha entender isso, né? E as pessoas mais velhas, elas entendem isso. Por isso que é bom os seus ciclos de amizade sempre, se você é jovem e se você é adulto, é sempre bom você andar com pessoas mais velhas. Samuel, ele ensinou Davi, Elias ensinou Eliseu, Paulo ensinou Timóteo. Por isso que o meu ciclo de amizade, eu quase não tenho amizade jovem, são muito poucas. E as poucas são selecionadas por Deus. Eu sempre oro, Senhor, me coloque amizades verdadeiras, tire as falsas. Eu prefiro andar sozinha, sabendo que eu estou com Deus, do que andar com um monte de jovens, uma multidão, mas todos separados de Deus, né? Porque nem sempre a pessoa que está na igreja está no centro da vontade de Deus. Então é melhor você andar com pessoas mais velhas, né? Porque os mais velhos, eles têm experiências, eles já passaram por onde você vai passar. Claro que nós não vamos ter a mesma história, né? Mas eles já passaram por dificuldades, eles sabem que ali não dá pra você passar, porque pode ser que tenha um buraco. Então é sempre bom você receber conselho, você andar com pessoas mais velhas, amém? Pessoas que têm idade, têm experiência com Deus. Porque tem pessoas também que têm idade, mas não têm experiência, não têm maturidade, né? Tem só a idade em números. Então, saiba que você está no período de transição. Nós sempre estamos em períodos de transição, seja na área espiritual. Transição espiritual é você sempre ser renovada por Deus. Você se deixa, em nome de Jesus, se deixe ser renovado por Deus. Não fique a mesma pessoa. Transição no financeiro, talvez, não sei, você passou por alguma falência, ou você está com uma empresa nova, que Deus te abençoe. É o desejo de Deus que você seja próspero. Deus não quer que você ande na miséria. Deus não quer que você ande falido. Deus não quer que você ande devendo todo mundo, não. Deus quer você próspero, em nome de Jesus. Essa mentalidade é a mentalidade do cristão. Prosperidade em todas as áreas. Próspero na saúde, é tudo doente. Busque a cura. Procure médicos. Faça exames, mas busque cura no espiritual. Busque cura no terreno. No terreno é como? Busque cura no físico, né? Procure médicos, se cuide. E busque cura também no espiritual. Ore, apresente a Deus, amém? Lance tudo nas mãos de Deus, que Ele sabe resolver. Assim como Joquebede, né? Ela lançou Moisés na margem, ela não jogou, amém? Porque tem pessoas que jogam o problema, Deus, aí, resolva. Não, não é assim que funcionam as coisas. Você tem que lançar. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer melhor que eu, amém? Em nome de Jesus. Isso é depender de Deus. Vamos colocar aí, que é muito importante isso, depender de Deus.
E vamos para os pontos, né? Aqui, essa transição é como uma borboleta. Eu vou colocar aí a imagem no vídeo. A borboleta, ela sempre está em transição. E a transição da borboleta, ela é comparada como nós também, porque nós precisamos de frutos, né? Precisamos de transformação de mentalidade. Não podemos estar com a mesma mentalidade, em nome de Jesus. Então temos que ter uma renovação contínua da mente. O processo conhecido como metanoia exige abandonar pensamentos superficiais ou egoístas. Alinhar é o lógico, né? Alinhar as emoções, liberdade do medo e amor ao próximo. Nós não podemos ter padrões mundanos. Nós temos que ter padrões espirituais. Visão sobre o mundo. Há um esforço intelectual, discernir o que é válido e discernir aquilo que não está na vontade de Deus. Equilíbrio entre crítica e fé. Então que você saiba entender que nas discussões, nas opiniões religiosas e mistas, nós não somos livres para fazer o que a gente quer, né? Nós não somos livres para fazer tudo. Temos que ter, temos leis para cumprir. Temos princípios, amém? Então os nossos princípios é um princípio ligado a Jesus. O que Jesus fez, nós também temos que fazer. Não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes. Então que você vai entender, você não é melhor que ninguém, não. Você não é melhor, mas você é diferente. E uma pessoa diferente, ela age diferente, veste diferente, come diferente, fala diferente. Ah, mas nas rodas dos meus amigos eu mudo. Não, você não tem que mudar, você tem que ser você mesmo. Ah, você é cristão, seja cristão em todo lugar, amém? E aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 1 ao 7, fala a respeito do martelo que flutuou, porque eles entenderam que precisava de crescimento. E quando você precisa de crescimento, você precisa se mover primeiro no espiritual. E eles viram que não cabiam mais ali. Então eles foram procurar o quê? Eles foram procurar crescer. E foram arrancar madeira para construir, né? Para aumentar o território que eles estavam. E quando eles saíram, aqui no versículo 5 fala, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água e exclamou, ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, de onde caiu, mostra-lhe o lugar. Cortou um pau e lançou ali, fez flutuar o ferro. E levantou, então estendeu a sua mão e o tomou. E aqui fala sobre perdas, não é? Porque eles estavam trabalhando aqui, eles não estavam acomodados. E talvez você esteja nessa mesma situação, você está trabalhando para Deus, talvez você tenha perdas emocionais, perdas em todas as áreas. E aqui, aquela ferramenta que ele estava usando para cortar a madeira, né? A madeira caiu, né? O tronco caiu, ele conseguiu o objetivo dele, derrubar a madeira, e o ferro caiu na água. Ou seja, né? Ele perdeu, e não era nem dele, era emprestado. Ou seja, além dele se disponibilizar para fazer, ele pediu emprestado. Ele não tinha, mas ele disse, eu não tenho, mas tem como arrumar emprestado. Porque já que é para Deus, mesmo que eu não tenha, eu vou tentar resolver, eu quero fazer para Deus. E eu creio que aqui era um jovem, ele tinha essa mentalidade, não, eu não vou deixar de fazer só porque eu não tenho, eu vou arrumar emprestado. Isso é uma mentalidade linda, mentalidade de pessoas que querem fazer algo para Deus, né? Querem trabalhar para Deus. Tem pessoas que não querem não. Ah, já que eu não tenho um martelo, eu não vou fazer nada não. Querem fazer algo para Deus. Já que eu não tenho capacidade, eu vou ficar parado. Ah, já que eu não posso, eu não vou fazer. Ele não tinha essa mentalidade aqui, né? Ele viu que não tinha, foi arrumar emprestado para fazer para Deus. Olha como Deus, ele é lindo, Deus é lindo. Não tenho, arrumei emprestado. Cortei a madeira, fiz a minha parte, né? Porque todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um com sua responsabilidade. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ah, mas por que tal coisa está acontecendo? Não, não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Todo mundo está fazendo errado? Deixe, cada um faz aquilo que sabe fazer. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Aí tá. Aí eles pegaram. Ele pegou emprestado e deu errado, né? Ele pegou emprestado e caiu na água. Mas, quando você está fazendo para Deus, Deus resolve tudo para você. Deus sabe que você está fazendo para Ele. Se você está tendo perda, porque a gente sempre tem perdas, né? Sofremos perseguições, perdas emocionais, perdas psicológicas, perdas financeiras, em todas as áreas.
Quem serve a Deus a gente perde mesmo, mas a gente perde para Jesus, a gente não perde para o inimigo, né? Nós que lutamos na obra de Deus, a gente nunca perde para o inimigo, a gente perde para Deus, porque Deus ele é capaz de restituir e nos renovar. E aqui o martelo caiu, possa ser que tenha alguém tenha falado ali, ó, pegou emprestado e deu errado, como é que ele vai devolver? Você não sabe como é que você vai resolver essa situação, mas Deus sabe. E Deus, ele usou o profeta Eliseu. Aqui disse o homem de Deus: onde caiu? E Deus está perguntando para você: onde é que está o problema para que eu resolva para você? E ele mostrou e falou: é aqui. Que você vem orar, falou assim: é aqui o meu problema. E ele cortou um pau e lançou e fez flutuar o ferro. E creia que Deus está fazendo flutuar aquilo que você tem orado. O que é flutuar? Trazer para você ver. Se revelar, né? Revelar. Trazer a existência. Porque o martelo não estava. Trazer a existência. O que não existe. Que é mais conhecido como milagre. Né? Então Deus ele está liberando um milagre sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba aí. E ele trouxe e fez flutuar o ferro, ou seja, ele devolveu aquilo que era dele, aquilo que ele estava pedindo. O profeta falou: mostra onde é que está. E ele mostrou, falou: está aqui. Então, creia que Deus ele está fazendo flutuar aquilo que você perdeu ou aquilo que você está orando a mim. Ele está trazendo a existência, ele está revelando a glória dele, ele está fazendo milagres na sua vida. Você perdeu, não perdeu, mas você perdeu porque você estava fazendo para Deus, você não estava fazendo para o homem. Você não estava fazendo para você mesmo, você se disponibilizou a fazer para Jesus. E quando você se dispõe, por mais que você tenha perdas, Deus ele repara, Deus ele restaura, Deus ele restitui. E aqui, e assim como aquele martelo que aparentemente por um tempo eles tinham perdido. E o povo de Israel aparentemente eles tinham perdido a terra do Egito, eles tinham perdido a comida do Egito. Mas eles iam ganhar uma terra que mana leite e mel. Eles iam ganhar a própria comida deles. Eles iam ganhar uma terra que mana leite e mel, e principalmente eles estavam com a presença de Deus, que é a presença de Deus que ordena a bênção, como está escrito em Deuteronômio 28. E se você ouvir a voz de Jesus, você vai prosperar no campo e na cidade, você vai prosperar em todas as áreas. Você perdeu, não foi? Mas Deus vai fazer flutuar, você perdeu, afundou, mas Deus vai fazer de volta, amém? Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus não vai deixar essa situação desse jeito. E boiou, você perdeu porque você estava fazendo para Deus. Quando você perde para fazer para Jesus, Jesus faz para você. Quando você perde, mas não para você, você perde para Jesus, ele faz para você. E aqui o povo de Israel, eles foram dizer a Moisés, que você não vem dizer às pessoas, porque quem prometeu foi Deus. Então você vem orar e falar: Senhor, foi o Senhor que disse que ia salvar o meu filho, foi o Senhor que disse que ia me dar aquele emprego, foi o Senhor que disse que ia me dar o meu casamento, foi o Senhor que disse que tem promessas na minha vida, que vai salvar meu marido, foi o Senhor que disse. Foi o Senhor que disse que ia agir na vida dos meus filhos, que eles seriam cheios da tua presença. Então, você tem que resolver com quem prometeu, que é Deus. Você tem que se resolver com Deus. Ora e fala: Senhor, foi o Senhor que disse que ia fazer. Assim como Moisés, ele foi falar com Deus. Então, que você vem falar com Deus, que quem sabe abrir mar é Deus. O homem não sabe abrir mar. Moisés não sabia abrir mar, mas Deus sabia. Então, que você vem orar, porque eles foram falar com Moisés. E Moisés, ele não é Deus. Então, que você venha falar com Deus, que é Deus que sabe abrir, amém, a sua vitória. Com o povo de Israel não foi diferente. Eles estavam em transição, né? Muitos deles eram murmuradores, só que no meio desse povo aqui estava Josué e Caleb. E foram os únicos daquela geração entraram na terra prometida, né? Pra você ver o tanto de pessoas que foram, mas um número pequeno de verdadeiros adoradores. Deus permitiu toda aquela geração morrer. Deus permitiu aquela geração morrer no deserto para que nascesse outra geração. Uma geração livre, né? Uma geração que não era escravo de Faraó. E que você venha permitir ser livre, não ser escravo mais de nada que te aprisiona. Que você vai entender que Deus, ele quer você livre de tudo. Você é livre para servir a Deus. Ah, mas eu tenho meu marido, tenho minha casa, tenho meus afazeres. Mas se organize, faça uma planilha, se organize sua vida, organize seus horários. Tenha tempo para Deus. Porque você não quer que Deus tenha tempo para você, que Deus faça milagres, que Deus realize coisas na sua vida. Então, realize coisas para Deus também. E aqui o povo, eles estavam murmurando e falando com Moisés. E não era essa a posição que Deus queria. Deus queria que o povo dele falasse com ele. Eu quero falar com Deus.
Então você não venha contar a sua vida para as pessoas. Porque nem todo mundo é de confiança. Nem todo mundo que você anda é verdadeiro com você. Então que Deus te dê discernimento para que você entenda isso. E eles falaram, não havia sepulcros no Egito? Havia sepulcros no Egito, só que Deus não queria que eles ficassem lá no Egito. Deus, ele queria uma transição, Deus, ele queria que eles fossem para a terra que mana leite e mel. E eles estavam passando por uma dificuldade porque Faraó estava perseguindo eles. O mar estava fechado ainda, aquilo que Deus ia abrir, né? Mas eles não sabiam que Deus ia abrir o mar. Mas Deus, ele abre caminhos no meio da tormenta. E aqui fala, eles, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, você não vai morrer nessa situação, porque Deus vai agir, amém? Você não vai morrer nessa situação. Porque fizeste isso fazendo-nos sair do Egito? Quem fez eles sair do Egito não foi Moisés, foi Deus. Coloquei, Deus ordenou. Deus ordenou para eles primeiro, ele falou assim, deixa o meu povo ir, porque eles clamaram. Quando você clama, Deus, ele vai agindo, Deus, ele vai agindo para que você saia dessa situação. Deus vai agindo para que o seu marido, ele aceite Jesus, para que sua esposa mude de vida. Deus vai agindo na vida dos seus filhos, das suas filhas. Deus, ele vai agindo no seu emprego, na sua empresa. Deus vai agindo na igreja. Quando você clama, quando você ora, Deus, ele já vai levantando os meios, ele já vai movendo os céus ao seu favor, amém? E Deus, ele não queria mais que o povo dele servisse ao Egito, a Faraó. E não é o desejo de Deus que você sirva a nada que não seja da vontade de Deus, amém? Que você venha abrir o seu coração, orar a Deus, pedir a Deus discernimento e pedir que ele mostre a você o que ele não quer mais que você faça e mostrar o que ele quer que você faça agora de novo, amém? E quem fez ele sair do Egito foi Deus, a ordem foi, deixa o meu povo ir. E quando Deus, ele ordena, quando Deus, ele faz uma promessa na sua vida, ele mesmo se encarrega para cumprir, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, que Deus, ele tinha um chamado na vida de Jeremias, e o chamado se cumpriu. Ele falou assim, eu estou velando, Jeremias, eu estou trabalhando para que a minha palavra se cumpra sobre a sua vida e sobre o meu povo. E como eu estou trabalhando, o inimigo, quando Deus trabalha, o inimigo, ele tem que sair. Ele não tem mais autorização para trabalhar na sua vida. Ele tem que pedir a Deus, assim como foi na vida de Jó, para o inimigo fazer aquilo com Jó, que ele passou por muitas dificuldades. Ele teve que pedir autorização de Deus, porque para mexer com você não é de qualquer jeito não, viu? Tem que pedir autorização a Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa. Você é escolhido por Deus. E Jó aqui, ele teve que pedir autorização a Deus. Aqui no versículo Jó, capítulo 1, versículo 10. Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste o seu gado, e se tem aumentado na terra. Então, Satanás, e disse o Senhor, aqui no versículo 12, a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Ou seja, Deus, ele cercava Jó, Deus protegia Jó. E Deus, a mão de Deus estava sobre Jó. Então, para o inimigo mexer com você, tocar em você, primeiro ele tem que perguntar para Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Você é protegida, você é protegido por Deus. Então, para o inimigo tocar na sua família, tocar no seu filho, primeiro ele tem que pedir autorização para Deus. Não é assim, não. Já chegar entrando, bagunçando na sua casa, na sua família, não. Ele tem que pedir autorização para Deus. Então, que você não desista de orar, não desista. Continue com Deus, que Deus vai continuar com você. E aqui o povo de Israel, eles estavam passando por uma transição, por uma mudança. E eles estavam murmurando. E aqui vamos falar de uma pessoa murmuradora, que é Penina, que ela era terrível. E Deus, ele trata com pessoas terríveis, amém? Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Que Ana não gerava, mas Penina gerava. Ou seja, Ana, ela queria, né, ter filhos, mas ela não tinha. E Penina tinha. Aqui 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. A Bíblia é bem clara, né? O Senhor tinha permitido, né? Então tem coisas na sua vida que é Deus que permite. Ah, mas tem uma Penina que está me confrontando. A Penina não é com você, a Penina é com Deus. E Deus, ele trata com Penina, amém? Deixe Penina fazer o que ela sabe fazer e você faça o que você sabe fazer, que é aos pés de Jesus.
E Ana, ela tinha uma atitude diferente. Ela era uma mulher de Provérbios 31. Ela era uma mulher que a rival dela irritava ela, mas ela ia fazer o quê? Ela ia orar. A rival dela ia contra ela, tipo, ficava... eu gero e você não gera. Ficava fazendo comparações, né? Que você não vai se comparar com ninguém. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos do jeito que você sabe. Mas eu ainda não sei, eu ainda sou um pouco atrapalhada. Faça assim atrapalhada mesmo. Faça comece do seu jeito. Jesus, ele recebe. Como está no livro de Zacarias, Deus, ele recebe os pequenos começos. Mas o homem não gosta. Problema do homem. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem. E aqui Ana, ela se humilhava diante de Deus. Aqui no versículo 27. Por este menino, orava eu, o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ana, ela tinha um coração diferente, ela não era Penina. Então que você vai escolher ser como Ana e não como Penina. Porque Faraó, ele agia dessa forma, ele era opressor, ele oprimia o povo. E Penina, ela oprimia Ana. Ela se levantava mesmo contra Ana. E creia que Deus, ele está tratando com pessoas que ficam te irritando, pessoas que ficam se levantando contra você. E aqui Ana orava. Então que você procure a Deus e não ao homem. Que você procure sempre orar. Que você procure Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E assim como Deus, ele abriu um meio para tirar o povo da escravidão, abrindo o mar, envergonhando Faraó, Deus vai abrir para você milagres, amém? Para que você saia dessa situação, para que você não fique assim. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 19, fala que o Senhor se lembrou de Ana. E Deus, ele está se lembrando de você. Ah, mas eu pensei que eu estava esquecida. Sim, mas a prova não é para sempre. Tem momentos que a prova acaba, amém? E Deus, foi Jesus que fechou a madre dela, né? Foi Deus que fechou. E o mesmo que fechou foi o mesmo que abriu. Então, se Deus tem fechado coisas na sua vida, ele vai abrir. Se Deus, ele não tem permitido você gerar, ele vai fazer você gerar. Porque a situação não muda Deus, mas Deus muda a situação. E ela era humilhada, mas ela se humilhou diante de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que você está sendo humilhada, mas se humilhe diante de Deus, amém? Não entregue a sua humilhação para o homem, entregue para Jesus. E creia que Deus, ele quer você bem, ele quer que você seja uma pessoa bem resolvida. Ele não quer que você mexa com ninguém, ele quer que você ore. Não use sua mão, coloque a mão de Deus. Que você não venha ser murmurador como o povo de Israel, nem você seja adorador. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Porque a pior coisa é você andar com pessoas murmuradoras, com gente que só reclama, com gente fofoqueira, com gente que só fala mal da vida dos outros. Então que você seja uma pessoa que é do bem, que faz o bem, que ora, amém? E eles falaram para Moisés, não havia sepulcros? Havia, mas Deus, ele é vida. E eles pensavam que eles iriam morrer no deserto. E eles não iam morrer no deserto, porque ainda tinha vida. Deus ainda tem vida para você, amém? Essa situação ainda tem solução. E eles estavam ocupando Moisés, sendo que foi Deus que mandou eles saírem do Egito. Foi uma ordem, ele falou, deixa o meu povo ir. Deus já tinha falado para eles, eu vou tirar você dessa situação. E eles já estavam ocupando Moisés. Então que você não venha culpar pessoas por estar passando por problemas ou por dificuldades. Você está passando por isso porque Deus quer te tirar dessa situação. Deus não quer mais você assim. E foi Deus que mandou eles saírem, não foi Moisés. E se foi Deus, ele se responsabiliza, amém? Se foi Deus que permitiu você passar por essa situação, ele mesmo vai resolver. Então vai ser do jeito de Deus, então que você venha autorizar Deus a agir na sua vida. Sempre busque Deus, amém? Deus quer ser buscado, Deus quer ser consultado, então que você venha fazer isso, amém? Que você não venha ter insegurança, nem medo, nem incredulidade, que você tenha fé, que você tenha adoração, que você tenha algo para entregar a Jesus, como Maria, né? Jesus entrou na casa dela e ela preferiu escutar a voz de Jesus, ela escolheu a boa parte. E Marta, ela continuou fazendo os afazeres da casa dela, sendo que tinha Deus lá na casa dela, porque Jesus é Deus. E ela falou, Senhor, você não vai mandar ela me ajudar? Aí Jesus respondeu para Marta, não, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então essa situação não vai tirar Jesus de você, essa situação não vai afastar você da presença de Deus, porque Jesus está dizendo que você escolheu a boa parte. E a boa parte não será tirada de você, porque Jesus, ele vai agir. E aqui fala que o tempo longo que eles passaram naquela situação é para que Deus mudasse o caráter dele. Porque Deus não quer você como todo mundo, você não é igual a todo mundo. Deus quer que você mude.
Deus quer que você tenha transformação. Deus quer que você seja exatamente do jeito que você está agora, que você seja diferente, que você confie em Deus. E os israelitas, eles estavam murmurando, porque a murmuração faz parte de pessoas que são do Egito. Mas Josué e Caleb, eles não murmuravam em Moisés. Por quê? Porque eles acreditavam em Deus. E quando você acredita em Deus, você não murmura. Quando você acredita em Deus, você é livre. Livre para fazer o bem. E o Senhor, ele não gostou dessa situação que eles estavam passando e Deus quis resolver. Então você vem orar, Senhor, eu não estou gostando dessa situação, venha resolver. Prefira adorar do que murmurar, amém? E no deserto havia sepulcros, e no deserto havia muita coisa, mas Deus não quer você lá no deserto. Deus não quer você nessa situação, Deus quer mudar, amém? Ah, mas ninguém na minha família mudou. Ninguém, mas você não é todo mundo, amém? E Deus, ele quer operar na sua vida, Deus quer se revelar. Deus quer revelar a glória dele. Não se sinta inferior. Ah, mas Deus não fez na vida dos filhos de ninguém, mas vai fazer nos seus filhos. Por quê? Porque você é escolhida, amém? Deus te abençoe. Deus, ele te fez livre para você escolher o bem, amém? Porque as obras de Deus, os frutos do Espírito é o bem e os frutos do diabo é o mal. Então que você seja diferente mesmo, amém? Que você haja diferente mesmo, que você não seja igual a todo mundo. Deus, ele quis o povo dele livre e Deus, ele quer você livre. Deus, ele não quer você escravo de nada. Deus, ele não quer você escravo de ninguém. Ele vai abrir o que for preciso na sua vida para que você continue servindo a ele, amém?